Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês aqui sobre como calcular o período fértil. Porque, infelizmente a gente não aprende isso assim tão facilmente na escola. A gente só aprende por cima como que funciona a regra do 28 dias de ciclo, você ovula no 14º. Então, na verdade é um pouquinho mais complexo que isso. Eu já falei dos mucos cervicais, o vídeo tá aqui no meu canal, se vocês quiserem, quem ainda não assistiu, assiste, é bem legal. Já falei sobre os hormônios, porque nada disso funciona ou dá certo se os hormônios da gente não tiver, funcionando certinho. Tudo se completa, Um vai completar o outro e vai ajudar vocês a conseguirem se conhecer o corpo de vocês. Eu recebo muita mensagem de menina que se confunde um pouco com o ciclo, não sabe identificar direito quando que é o seu período fértil. Às vezes, a tão sonhada gravidez aí tá sendo adiada só por conta desse detalhe. E eu fiz até uma tabela aqui que eu acho que vai ajudar bastante vocês. Essa tabela funcionou bastante para mim, foi assim que eu consegui aprender a identificar o tamanho do meu ciclo. Então, como saber o tamanho do seu ciclo? É assim, essa história que a gente ouve sempre, que toda mulher ovula no 14º dia, não é uma regra, gente, porque nem toda mulher tem um ciclo de 28 dias. A gente parte do princípio que a ovulação ela acontece 14 dias antes da próxima menstruação. Vocês vão entender isso já que eu vou mostrar aqui na tabela para vocês. Então vamos lá, eu fiz aqui 3 exemplos de ciclos regulares para demonstrar para vocês como que a gente calcula o período fértil. Se você não sabe ainda calcular qual é o tamanho do seu ciclo, é bem simples. Isso aqui é um exemplo de um calendário. Você vai anotar lá. Menstruou no dia 1º. Depois menstruou no dia 29. Aí você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. O tamanho do seu ciclo é 28. Você não vai contar o dia 29, porque ele já vai fazer parte do primeiro dia do próximo ciclo. Num exemplo de um ciclo de 30 dias, como que faz a conta? Do mesmo jeito. E aqui é a mesma coisa. Então, a conta é bem simples de fazer. Agora, você já sabe fazer a conta para saber o tamanho do seu ciclo. Então, como que a gente calcula o período fértil desses 3 exemplos aqui? A primeira coisa que a gente tem que saber é que a ovulação ela acontece 14 dias antes da próxima menstruação. Então, aquela história que a gente ovula no 14º dia do ciclo só funciona para quem tem um ciclo de 28 dias. Por quê? Porque 28 menos 14 igual a 14. Então, a ovulação vai acontecer no 14º dia do ciclo. Como a gente tem que ter uma margem de erro, a gente coloca 3 dias antes e 3 depois do provável dia da ovulação, porque o corpo não é um relógio, então a ovulação pode adiantar ou atrasar. E a gente chama isso de janela do período fértil. A janela do período fértil de um ciclo de 28 dias vai ser do 11º ao 17º dia. Então, vai estar aqui, provável dia da ovulação no 14º, período fértil do 11º ao 17º. Para um ciclo de 30 dias, a conta é a mesma. 30 menos 14 igual a 16. Então, nesse exemplo aqui, a ovulação provavelmente seria no 16º dia do ciclo. Então, a sua janela de período fértil seria do 13º ao 19º. Nesse exemplo aqui de um ciclo de 33 dias, 33 menos 14 igual a 19. Então, a provável ovulação seria no 19º. Então, a sua janela de período fértil começaria no 16º e terminaria no 22º. Então, vamos lá. Para as meninas que têm o ciclo irregular,
a conta é um pouquinho diferente. Vocês vão ter que anotar 3 ciclos seguidos para poder encontrar qual é o menor ciclo e o maior ciclo. Por quê? Porque a gente precisa tentar cobrir qualquer possibilidade de tamanho de ciclo que vocês possam ter. Então, a conta da janela do período fértil vai ficar um pouquinho maior, como vocês podem ver aqui embaixo. Porque a gente vai fazer o seguinte, no ciclo menor, como nesse exemplo aqui, a janela do período fértil começou no 9º dia. Então, vocês vão lá e vão anotar, 9º dia. E o ciclo maior, a janela do período fértil, terminou no 23º. Então, vocês vão lá e vão anotar. Então, a janela do período fértil de uma mulher que tem o ciclo irregular, ela é normalmente maior, como vocês podem ver aqui nesse exemplo. Por quê? Porque se o ciclo for de 26 dias, vai estar coberto, porque seria do 9º ao 15º, e tá aqui, ó, do 9º ao 15º. Se fosse um ciclo de 30 dias, seria do 13º ao 19º, também estaria aqui, ó, do 13º ao 19º. Se fosse um ciclo de 34, estaria aqui também, do 17º ao 23º. Aqui, ó, do 17º ao 23º. Então, vocês têm que encontrar qual é o menor ciclo e o maior para fazer uma média desses 3, pegar o começo do menor e o final do maior, para que essa seja a janela do período fértil de vocês. Então, ela seria do 9º ao 23º. E foi fazendo uma tabelinha como essa, eu consegui aprender. No começo, a gente se atrapalha mesmo, né? É difícil, a gente se confunde, porque fica muito na cabeça essa história de que a gente ovula no 14º dia do ciclo, e como vocês viram, não é bem assim. Eu quero fazer um outro vídeo falando da importância da fase lútea, da temperatura basal também, porque essa série dos vídeos que eu tô fazendo, assim, um vai complementar o outro, né? Eu falei sobre os mucos cervicais, eu falei sobre a importância dos exames hormonais, e lembrando que é importante fazer esses exames, né, como eu acabei de falar, porque nada disso, gente, vai funcionar, não vai adiantar vocês saberem identificar o muco, saberem identificar quando é o período fértil de vocês, se os hormônios de vocês não estiverem funcionando certinho. Tentei fazer o mais explicadinho possível, né, da forma mais assim fácil de vocês entenderem. Se vocês não entenderam, assiste de novo. Foi assim que eu fui aprendendo, eu lia, relia, fazia, contava, e aí até que eu consegui entender, porque eu recebo muitas mensagens de meninas pedindo para eu calcular o período fértil para elas, e gente, isso é praticamente impossível de eu fazer, né? Não tem como eu ficar calculando, porque como eu mostrei para vocês, é um conjunto de coisas, né? Preciso saber se o ciclo é regular mesmo, se é irregular, então por isso que eu fiz isso assim o mais completinho possível, para poder ajudar mesmo vocês a aprenderem. Eu entendo, eu sei que é difícil, a gente, né, fica ansiosa, né, quer conseguir engravidar e tal, mas tudo isso que eu tô fazendo para vocês é para ajudar exatamente nisso, porque eu passei por isso e eu sei o quanto é difícil. Agora, para as meninas que têm, né, o ciclo irregular, que acharem que essa conta da janela do período fértil ficou muito longa, né? Como eu expliquei, é uma forma que a gente encontra de poder cobrir, né, o período fértil. Existe uma maneira mais fácil, mais simples, né, de vocês conseguirem identificar o dia da ovulação de vocês, que é fazendo os testes de ovulação, né? Ou então fazer ultrassom seriado. Então, assim, se você não quer fazer a conta, né, e para tentar achar aí qual é o período fértil de vocês, dá para fazer dessas duas formas. E assim, para quem vai usar os testes de ovulação e tem um ciclo irregular, o ideal é vocês começarem a fazer o teste logo que acaba a menstruação, porque você não sabe se o seu ciclo naquele período vai ser curto ou se vai ser longo. Então tem que começar a fazer teste,
né, desde cedo, para vocês não perderem aí. Por isso que eu acho importante, né, se esforçar e aprender a identificar qual seria aí a janela do período fértil de vocês, para que vocês não percam, né, dinheiro. Os testes de ovulação aqui no Brasil a gente sabe que é um pouco caro, então saber identificar qual é a janela do período fértil é mais fácil e mais barato. E eu espero que eu tenha conseguido explicar o melhor possível para vocês. Se esforcem, né, para se conhecer o seu próprio corpo, porque eu acho que isso ajuda, né, cada vez mais a gente se conhecer e facilitar, entender como é que funciona, né, o nosso ciclo, e não ficar às vezes desesperada com 1 ou 2 dias de atraso, achando que pode ser uma gravidez e às vezes não é, tá? Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que eu puder fazer para ajudar vocês, né, a passar essas informações que eu aprendi ao longo desses 8 anos de tentante. Com certeza eu vou fazer. E lembre de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito, né? Curta o vídeo se você gostou, compartilhe com as suas amigas, né? Mostre para elas, para ver se elas têm alguma dificuldade e posso esclarecer alguma dúvida. E é isso, então fiquem com Deus. No próximo vídeo a gente se vê, um beijo e até mais, tchau!